Olá a todos! Hoje vamos falar sobre assuntos tabu que não são abertamente discutidos no Japão. É claro que você pode conversar sobre qualquer coisa com amigos próximos, mas existem tópicos que não são costumeiros abordar com novos conhecidos, colegas de trabalho ou vizinhos. 1. Situação familiar, casado, namorado, irmãos. Como estão seus pais? O que eles fazem? Você tem filhos? Esse assunto pode ser abordado em um primeiro encontro, mas muito raramente e com extrema cautela, pois é considerado delicado. Imagine perguntar sobre irmãos e descobrir que a pessoa recentemente sofreu uma perda trágica. A conversa fica comprometida. Geralmente, os japoneses iniciam falando sobre sua própria família. Por exemplo, na minha família, sou a caçula, abrindo espaço para o outro compartilhar informações, se quiser. Ou, se você vir uma aliança, pode perguntar se a pessoa é casada. Uma pergunta que jamais faria um japonês, quando você terá filhos. Nem parentes próximos do cônjuge, mãe, avó, pai, farão essa pergunta, pois é considerado indelicado. Em algumas famílias, talvez, mas é exceção. A família do meu marido, por exemplo, nunca me perguntou isso. No máximo, podem perguntar indiretamente sobre seus planos para o futuro, mas isso pode ser interpretado de diversas maneiras. É importante entender que no Japão, as pessoas se casam relativamente tarde. Aos 30 anos, é normal ser solteiro, e muitos se casam por volta dos 35. A maternidade também acontece mais tarde do que em outros países, e algumas pessoas enfrentam dificuldades nesse sentido, o que reforça a não abordagem direta do assunto. A taxa de natalidade no Japão é uma das mais baixas do mundo, resultando em preocupações com o envelhecimento da população e a escassez de mão de obra. 2. Salário. Na China, é normal perguntar o salário até mesmo a um novo conhecido. No Japão, não. Por mais que tentei descobrir o salário dos meus colegas, ninguém me contou. Há diversas razões para isso. Uma delas é que, mesmo na mesma empresa e na mesma função, os salários podem variar muito. E a discrepância salarial nem sempre é justa. Por exemplo, homens podem ganhar mais que mulheres na mesma posição, ou um funcionário pode ter um salário alto mesmo sem habilidades excepcionais, apenas por antiguidade na empresa. Um jovem profissional altamente qualificado pode ter salário baixo. Curiosamente, para as mulheres japonesas, o salário é um critério importante na escolha de um parceiro. Perguntar isso em um primeiro encontro é inaceitável, embora algumas recorram a aplicativos de namoro que mostram o salário, permitindo uma pré-seleção. A disparidade salarial entre géneros é um tema bastante discutido e em processo de mudança, mas ainda persiste em muitos setores. 3. Peso. Não apenas no Japão, mas em muitos lugares as mulheres hesitam em discutir o peso. No Japão, isso é ainda mais acentuado devido à forte cultura de dietas e à idealização de corpos extremamente magros. Uma mulher japonesa pode comentar que engordou um pouco, mas só revelará seu peso exato a amigos íntimos ou se quiser exibir o resultado de uma dieta. A pressão estética e a busca pela magreza ideal, impulsionadas pela mídia e cultura pop, contribuem para esse tabu. 4. Menstruação. A menstruação é tabu no Japão desde a era Heian, há 1200 anos. Embora haja esforços para tornar o assunto mais aberto na televisão e em conversas cotidianas, ainda existe uma certa negação da sua existência. Na era Heian, mulheres menstruadas eram confinadas e até mesmo a comida era preparada em fogões separados. Atualmente, embora não haja mais confinamento, o assunto ainda é evitado. Mesmo absorventes higiênicos são embalados em sacolas pretas para evitar exposição. Felizmente, há mudanças positivas. Casais mais jovens discutem o assunto abertamente e há iniciativas, como dispensadores gratuitos de absorventes em alguns banheiros públicos de Saitama, por exemplo. A crescente conscientização sobre saúde feminina e a influência de movimentos feministas contribuem para uma maior abertura em relação a este assunto, mas o tabu ainda permanece bastante forte. 5. Assuntos negativos. Os japoneses tentam evitar temas tristes ou negativos em conversas, não apenas com desconhecidos, mas também com amigos próximos. Isso visa preservar o clima agradável e evitar causar desconforto. Se alguém pergunta como você está, mesmo que esteja passando por algo ruim, a pessoa provavelmente responderá positivamente. O coletivismo japonês e a priorização da harmonia social influenciam diretamente nessa conduta. 6. Reclamações. Reclamar do trabalho, dos colegas ou da família não é bem visto, mesmo em festas corporativas. Não é aconselhável reclamar do trabalho para colegas no Japão, pois pode haver consequências negativas. A cultura japonesa enfatiza a importância da lealdade e a manutenção da harmonia no ambiente de trabalho, tornando a reclamação algo a ser evitado. 7. Temas polêmicos e debates. Muitos estrangeiros acham que os japoneses não possuem opinião própria. Em certa medida, isso se justifica pela tendência a evitar debates e temas polêmicos. Eles concordam com a opinião alheia não necessariamente por concordância,
mas para evitar conflitos e manter a harmonia. O debate e a demonstração de opiniões divergentes são considerados desrespeitosos, contrariando a cultura da paz e do consenso. Isso não significa ausência de opinião própria, apenas que a sua exposição direta pode ser interpretada como agressiva. 8. Religião. Muitos japoneses seguem o shintoísmo e o budismo simultaneamente. Embora haja muçulmanos e cristãos, eles são minoria. Ainda assim, falar de religião não é aconselhado por causa das diversas seitas religiosas, algumas com membros que expressam suas crenças de forma agressiva. A diversidade religiosa e a existência de seitas com práticas mais fervorosas e, em alguns casos, proselitismo, reforçam a cautela em abordar o tema. 9. Política. Similar à religião, a política é um tema delicado. Embora muitos sejam politicamente neutros, existem pessoas com opiniões firmes, e é melhor evitar discussões para não causar constrangimentos. A cultura de consenso e a preferência por harmonia social, muitas vezes, levam a uma postura de cautela em relação a temas políticos. 10. Beisebol. O beisebol é o esporte mais popular no Japão, superando futebol, basquete e tênis. Discutir esportes em geral é aceitável, mas a paixão pelo beisebol pode gerar debates acalorados entre torcedores de times rivais. Assim como religião e política, é um tema que exige cautela. O beisebol, além de esporte, é considerado um elemento importante da cultura nacional, e a rivalidade entre os times pode ser bastante intensa. O que se pode conversar, então? Qualquer assunto, mas com cuidado. Além de hobbies como animes, filmes ou música, idade, origem e nível de educação são tópicos comuns, principalmente em encontros iniciais, pois servem para estabelecer pontos em comum. Como o Japão é menos multicultural que os EUA ou outros países, essas perguntas são consideradas normais, pois há uma relativa homogeneidade de background. A frequência de acesso à universidade também é alta, tornando essa pergunta aceitável. Os japoneses se surpreendem quando estrangeiros se recusam a responder a idade, por exemplo.